qual é a grande dica para ter uma redação de excelência? O que nós devemos fazer? Bom, eu penso assim, né? Não tem uma dica, né, Luciano? Se fosse uma dica, seria show de bola, mas Estaria não é. fácil, né? Pois é, né? Seria bem interessante, mas não é. Eu acho que para ter uma redação de excelência, nós temos aí um conjunto, né, de situações. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante, que quando a gente fala em redação, né, fala, ai meu Deus, a redação. Mas assim, ó, cara, pensa comigo. O que é a redação? É um texto que eu tenho que colocar ali, né, um conhecimento que eu tenho, ou conhecimentos que eu tenho, e qual é o momento que eu aprendo esses conhecimentos? Na escola. A prova de vestibular, ela é a somatória do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, eu aprendo história, eu aprendo filosofia, eu aprendo atualidade, eu tenho todos os conteúdos em sala de aula, né? Então, eu tenho isso. O que falta é eu saber linkar isso com o que eu tenho com a proposta, né? Então, isso eu acho que é o grande lance, porque as pessoas ficam todas preocupadas, né? Ah, o tema da redação, e na verdade o tema da redação, meu povo, é o que menos importa, porque todo o conhecimento que você tem que fazer aí, as relações, que você aprendeu no decorrer desses 3 anos, né? Então, eu acredito que não tem assim, ó, uma dica. E também tem outra, né, cara? Não sei se você concorda comigo aí, né, Ana? Mas olha só, como é que você tem dificuldade na matemática, não é? Beleza. O que você faz? Aí você faz um exercício de matemática, aí você não aprendeu, aí você faz outro exercício de matemática, você, por repetição, você vai fazendo exercício de matemática, até você conseguir entender o processo desse exercício, esse processo mental. Ah, química, mesma intenção. Física, mesma intenção. E redação? Também. Redação, você deveria escrever mais, você deveria estar colocando as suas ideias no papel. Isso eu acho que é legal. Então, assim, ó, o pessoal se preocupa em saber resolver um problema de matemática e de física, e eles estudam diariamente, né? Física, matemática, química, mas se esquece que a redação é uma soma de habilidades e competências da mesma forma que a questão de exatas. Inclusive, Vânia, tá aí o João, né? Nosso aprovado em medicina na UFSC, que está aí na live, ó, que pode dizer isso, né? Afinal de contas, a nota dele foi 980, né? É isso aí, né, João? E assim, quantas redações o João escreveu? Qual foi esse exercício dele? Então, assim, ó, se tem uma dica que eu acho que é fundamental, é a gente. Eu também, verdade. É a gente escrever. Então, eu acho assim, ó, a gente escreve, a gente erra, a gente acerta, a gente escreve, a gente erra. Então, eu acho que isso é uma dica fundamental, porque ninguém consegue 980 numa redação escrevendo uma vez no mês, por exemplo, né? Então, acho que está aí a minha primeira dica. É você ter essa constância, né? Mostra-se a habilidade do texto para você ser competente na hora do seu exame, né? Da sua prova, né, Ana? Quando a Vânia fala dessa questão da constância, né, entra também a importância de se perceber que esse universo da redação ele não funciona sozinho. Cada disciplina, seja história, filosofia, sociologia, biologia e até a própria matemática, quando o aluno aprende a questão de estatísticas e daí a analisar os gráficos, tudo isso vai ser aproveitado para esse rendimento. Então, de acordo com o tema, ele vai aplicando essas habilidades, ele vai treinando e vai colocando essas competências
para que elas funcionem dentro daquele tema. E é muito comum, Luciano, o aluno comentar assim, poxa, e o João está aí, eu já vi que a Gabi Magri, que é minha aluna também, em outra cidade, aluna Energia em outra cidade, também está aí. O que acontece? Às vezes, o aluno tira 960 essa semana. Na semana que vem, ele tira 880, né, Vânia? Sim. Ou seja, em algum momento, ainda que ele tenha habilidade, a colocação daquelas competências, daquelas informações, não funcionou dentro da expectativa devida. Então, por isso a necessidade do treino. O que a Ana diz é mais ou menos assim, ó, Luciano. Eu sei que você tem uma certa dificuldade aí, entendimento na interpretação textual, mas vamos nessa. Vamos nessa. Nós temos aí a questão da química, né? Nós temos a tabela periódica, temos ali o exercício, então eu sei exatamente que tal elemento ele vai ser encaixado daquela maneira para ter tal objetivo. E a redação, e na matemática, você tem a fórmula, você tem as intenções que você encaixa. Na redação, isso não é diferente, porque dependendo da proposta, eu vou lá nas minhas relações de conhecimento, busco um conhecimento e faço uma proposta. Então, não é diferente, né? Isso é uma questão de você ter sempre estar escrevendo, porque de repente, se você esquece ou você não faz a relação que tem que ser feita, aí você não consegue encaixar. Então, eu acredito que a redação ela é tão importante porque, e mais, né? É o que a Ana disse também, ela associa vários conhecimentos.